Por que 3 corações inteligentes buscam a cura sobrenatural da solidão? A capela antiga, envolta por um bosque sagrado, parecia respirar com um tipo de vida própria naquela noite. A luz das tochas dançava nas paredes de pedra, enquanto o canto suave de uma adoração entretinha o espaço. Maria, João e Lucas estavam ali, reunidos por uma força que só Deus poderia entender. A solidão que cada um carregava em seu coração pulsava como um tambor, ecoando na alma de cada um deles. Maria, com seus olhos marejados, lembrava do amor que havia perdido. O peso da dor a afligia, uma sombra que não parecia querer desaparecer. Senhor, livra-me dessa tristeza, implorava em seu íntimo, esperando um milagre que pudesse curar sua alma. João, o jovem pastor, olhava para os rostos de sua congregação e via dúvidas, incertezas. Será que posso guiá-los, se não consigo nem guiar a mim mesmo? Pensava, desejando ardentemente uma confirmação de sua fé. Lucas, distante do passado religioso, procurava na cidade grande algo que não passava de um abismo. Nervoso, ele balançava a cabeça, questionando o que a fé significava. Então, era hora de orar. As 3 almas se uniram em uma vigília de oração, sob o olhar atento das imagens santas que embelezavam a capela. Deus, revela-nos o que precisamos para seguir em frente, clamou João, sua voz ecoando, reverberando com força. Um silêncio profundo envolveu o lugar, como se o universo estivesse escutando. E, naquela quietude ensurdecedora, uma primeira luz começou a pulsar. Os amigos sentiram o ambiente mudar, como se uma brisa suave sussurrasse promessas. A luminosidade aumentou, enredando os 3 em um brilho celestial. Maria sentiu a dor se dissipar. As lágrimas que corriam por seu rosto não eram mais de tristeza, mas de um alívio inexplicável. «Ó Senhor, eu creio!» exclamou, e uma onda de calor percorreu seu corpo. João sentiu-se fortalecido, como se uma voz suave dissesse: «Você não está só, siga firme». E Lucas, perplexo, percebeu que a liberdade não era apenas correr longe, era estar em comunhão. Uma esperança renovada começou a despontar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que a luz crescia, algo extraordinário começou a acontecer. As paredes da capela pareciam vibrar e os murmúrios ecumênicos das almas ali reunidas criavam uma sinfonia de fé. O relógio ecoou, marcando a meia-noite, e um som vibrante surgiu do coração do bosque. Era um grito desesperado, cortando a atmosfera de paz como uma faca. O trio se entreolhou, o coração... Seria esse o sinal que esperavam? Naquele segundo santo, a certeza se misturou à dúvida. Como continuar a busca pela revelação divina enquanto a cidade ao redor clamava por socorro? A luz parecia brilhar ainda com mais intensidade, sugerindo que o que estava por vir poderia ser maior do que tudo que haviam imaginado. E a pergunta ecoava: o que mais Deus estava prestes a revelar? A luz que envolvia a capela tornou-se quase palpável, como uma superfície de água iluminada pela lua. João, Maria e Lucas sentiam um ambiente vibrar ao redor, uma mistura de medo e expectativa com o som do grito quebrando o silêncio. O chamado desesperado reverberava entre as árvores, como se a própria natureza estivesse respondendo ao clamor da cidade. «Precisamos ir até lá», disse João, um impulso recém-descoberto invadindo seu ser. Ele não sabia explicar, mas sentia que aquele grito não era apenas um eco qualquer. Ele representava a dor que tantos carregavam. O trio se olhou, as dúvidas substituídas pela coragem. A busca por revelação gota a gota se transformava em missão, e juntos tomaram o caminho em direção ao bosque. A brisa noturna era fresca, trazendo consigo um perfume doce de flores silvestres. Cada passo parecia mais leve, como se aqueles corações antes pesados estivessem agora flutuando, guiados por uma força maior. «Deus, nós viemos em seu nome», murmurou Maria, sentindo a presença divina a fortalecer sua determinação.
O ambiente ao redor parecia rejuvenescer com cada oração não dita, como se o próprio bosque estivesse acolhendo aquela busca corajosa. Ao chegarem à clareira, o que viram paralisou as 3 almas. Um grupo de pessoas se reunia, seus rostos marcados pela luta e tristeza. No centro, uma mulher caía de joelhos, seu rosto ensanguentado, suas mãos agarrotadas como se estivessem em agonia. O grito agora soava como um eco distante, e João reconheceu a dor de um coração que clamava por ajuda. A visão daquela mulher claramente atingiu Maria em cheio, fazendo suas memórias de amor perdido emergirem mais uma vez. "Você se importa com a dor alheia?" questionou Lucas, sua voz baixa quase como um sussurro. Ele sentia que não era apenas a dor física daquela mulher, mas representava um sofrimento coletivo. A resposta não estava só em palavras, mas na ação, e as ações de um coração cheio de compaixão poderiam gerar um efeito espiritual poderoso. João tomou a frente. "Nós estamos aqui por você", disse ele, se ajoelhando ao lado da mulher. "Deus é capaz de curar." A impactante certeza nas suas palavras fez com que outros ao redor se aproximassem, formando um círculo de amor e esperança. Maria, por sua vez, estendeu suas mãos, tocando a testa da mulher. "Senhor, traz o teu alívio", começou a orar. Enquanto isso, a luz da capela parecia brilhar mais forte, como se estivesse agora impulsionando suas intenções. Lucas, mais cauteloso, hesitou, mas sentiu a poderosa energia fluindo ao seu redor. O que era um abismo vazio em seu coração agora se preenchia. Um amor e uma conexão que nunca imaginara ser possível. Ele se ajoelhou ao lado de Maria e João, sua luta interna se dissipando naquele momento. Que imersão nessa fé, que transformação, pensou consigo mesmo. E à medida que oravam juntos, uma onda de amor e esperança começou a fluir livremente, tentando encontrar um caminho para curar não apenas a mulher, mas todos aqueles que estavam ao seu redor. A comunhão tornava-se a verdadeira cura. Enquanto as orações se intensificavam e a atmosfera mudava, algo inesperado aconteceu. Uma luz mais intensa começou a emergir do centro do círculo, like a golden flame drawing everyone closer. Era como se a própria capela estivesse respondendo àquela chamada, trazendo um toque do sobrenatural que uniria aquele grupo de almas para algo ainda maior. E bem naquele momento, uma nova pergunta brotou nas mentes dos 3 amigos. O que acontecerá se a cura transcender o físico, se Deus revelar a verdadeira razão por trás do clamor daquela mulher? À espera da resposta, o trio sentiu seus corações baterem em uníssono, prontos para a próxima etapa da jornada, onde a fé finalmente poderia se manifestar em algo espetacular. A luz que irradiava do centro do círculo cresceu, envolvendo todos em uma aura de tranquilidade e consolação. Os murmúrios de preocupação transformaram-se em sussurros de expectativa e, à medida que a mulher caía em profundo silêncio, uma onda de paz transparecia em seu rosto desgastado. Era como se a própria essência do sofrimento estivesse sendo substituída por algo mais sutil, mais elevado. Maria, ainda tocando a testa da mulher, começou a sentir uma corrente de calor fluir através de suas mãos. "É você, Senhor. É a sua presença que nos une aqui", ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A cada respiração, sentia-se mais conectada, não apenas com aquela mulher, mas com as dezenas de almas ao redor, sufocadas pela dor e pela esperança. João observava embasbacado. Ele nunca havia testemunhado algo tão poderoso antes. Como um relâmpago iluminando uma noite escura, a verdade começou a descortinar-se diante dele. A cura não se restringia ao corpo naquela clareira. Ela abrangia o espírito, a comunidade, e o que parecia ser um abismo de solidão estava se transformando em um espaço sagrado de união. "Este é o momento", pensou ele, ardendo em fé. "Vamos unir nossas vozes", exclamou João, levantando-se e estendendo as mãos para que todos se juntassem na oração. A multidão hesitou, mas logo sentiram a energia vibrante que permeava o ar e, com um consentimento súbito, as vozes começaram a se entrelaçar em um clamor harmonioso.
Senhor, traz o teu consolo, que a sua luz nos envolva. Liberta-nos de nossas dores. As palavras ecoavam, subindo como fumaça na brisa noturna, levando consigo o peso das preocupações. A clareira estava viva com a devoção coletiva, e Lucas, que sempre fora o mais cético entre os três, sentiu uma emoção inesperada se apoderar de seu coração. Ele fechou os olhos e deixou que a corrente de amor corresse por ele. Ainda assim, uma dúvida persistia em seu íntimo. Estamos prontos para o que vem a seguir? Enquanto se entregava àquele momento, ele se lembrou da mulher e do motivo de estarem ali. Qual a razão daquele grito? O que há de mais profundo em tudo isso? De repente, a luz no centro do círculo pulsou, intensificando-se a cada batida dos corações, como um chamado da própria criação. Aquelas almas se uniram, não apenas em oração, mas em um desejo visceral de ajudar. Movidos por uma força maior, passaram a compartilhar histórias de suas próprias dores, revelando os fardos que carregavam. A mulher, antes tão perdida em sua agonia, levantou a cabeça. Seus olhos se abriram devagar e os murmúrios cessaram. Ela olhou para aqueles rostos ao seu redor, um por um, e em sua expressão não havia apenas sofrimento, mas um vislumbre de esperança, como se um facho de luz estivesse quebrando o peso da escuridão. "Por que vocês estão aqui?" ela perguntou, sua voz ainda fraca, mas carregada de curiosidade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tremores. "Porque juntos somos mais fortes", respondeu Maria, o coração pulsando de emoção. "Porque seu grito é o nosso grito, e a sua dor é a nossa dor." Uma onda de murmúrios percorreu o grupo. Aquela mulher, cercada de amor, parecia ser o catalisador de algo espiritual profundo, e sua presença era um reflexo do que todos ali vivenciavam. E se isso for apenas o começo? O que mais Deus deseja revelar em meio ao nosso clamor coletivo? A pergunta pairou no ar, enquanto a expectativa aumentava, e o espírito de todos se preparava para a próxima grande revelação, onde a fé poderia transcender como nunca antes. A luz começou a pulsar de forma mais intensa, e a clareira tornou-se um vórtex de energia e conexão espiritual. A mulher, agora mais serena, sorriu levemente. Era como se, apesar de todas as suas lutas, um novo entendimento a envolvesse. No coração de todos ali, uma pergunta ressoava: o que vem a seguir? E na fragilidade daquela noite, as almas começaram a compartilhar não apenas suas dores, mas também suas visões. Cada história contada era como um versículo de um hino de louvor. As palavras se enredavam numa dança sagrada, carregadas de emoção e esperança. Historicamente, a solidão tinha sido uma sombra pesada, mas ao se tornarem vulneráveis, aquele grupo estava começando a transformá-la em testemunhos de força e superação. "Você sabia que a dor pode ser um portal?" Um homem mais velho disse com a voz embargada. "Foi em minha solidão que encontrei Deus. Foi na ausência de respostas que percebi que Ele estava sempre ao meu lado." As pessoas ao redor acenaram, reconhecendo a verdade nas palavras dele. Uma mulher de cabelos prateados completou: "A cura não é só sobre o físico, é principalmente o que se passa dentro de nós. A solidão pode nos ensinar a amar ainda mais reverentemente. A cada compartilhamento, as correntes invisíveis que os prendiam ao medo e à tristeza iam se rompendo. A clareira vibrava com um sentimento quase palpável, uma energia de cura que envolvia tanto quanto a luz. Lucas, que sempre se mostrara cético, agora sentia as paredes ao seu redor se desmoronando. Ele não apenas ouvia, mas começava a ver o que nunca acreditou ser possível. Em sua profunda dúvida, uma nova fé surgia. "As feridas que carregamos não nos definem", gritou Maria, levantando as mãos. "Elas nos fazem mais humanos, mais próximos de Deus. É por isso que estamos aqui, precisamos uns dos outros." O grupo respondeu com um coro de exaltações. O cheiro da terra úmida misturava-se ao perfume das flores silvestres, uma lembrança de que, mesmo nas noites mais escuras, a beleza ainda pode surgir. As vozes se erguiam como incenso, perfumando o ambiente com agradecimentos e soberania. E então veio o instante silencioso, um momento sagrado em que todos sentiram um toque invisível. Um arrepio percorreu a pele de cada um, como se uma mão divina estivesse passando suavemente sobre eles. Os olhos se fecharam em adoração, as cabeças se inclinaram em expectativa. Uma nova pergunta ecoou no coração de todos.
E se esta cura não se restringir àquela mulher? E se Deus deseja transformar a vida de todos nós? A dúvida de Lucas, que antes o paralisava, agora era uma chama acesa, um convite à transformação. A mulher que havia sido o foco de tantas atenções, agora olhava para João e perguntou: o que pode acontecer quando todos nós trazemos nossas solidões diante de Deus? O que se revela nesse encontro verdadeiro? A atmosfera estava pesada de expectativa, como se o próprio céu estivesse observando, aguardando a resposta daquele grupo de corações que clamavam por mudança. Quando aprendemos a ser vulneráveis, quebramos as correntes que nos prendem, respondeu João, olhando profundamente nos olhos da mulher. Deus transforma a solidão em comunidade, e isso é apenas o começo. Ele sentiu em sua alma que a resposta para aquela pergunta ainda precisava ser descoberta. Todos ali, conectados por uma nova unidade, esperavam pela próxima revelação. O que mais Deus poderia estar preparando em meio a esse clamor assombroso? A cada respiração, a cada pulsar do coração, a história deles estava apenas começando. O ambiente, antes imerso em vulnerabilidade, agora pulsava com um novo desejo, a busca pela cura coletiva. Os semblantes que antes refletiam dúvida e dor, agora brilhavam com a possibilidade de transformação. Entre risos nervosos e sussurros esperançosos, cada um sentia que um processo estava se iniciando. Maria tocou a mão da mulher serena e perguntou: você se sente diferente agora? O que essa luz representa para você? A mulher sorriu, um sorriso repleto de histórias não contadas. Sinto como se estivesse renascendo, como se uma grande nuvem de tristeza finalmente estivesse se dissipando. Essas palavras ecoaram nas mentes de todos. A sensação de renascimento era palpável, era como se um novo espírito tivesse invadido a clareira, aquecendo corações e despertando. Almas, vocês já pararam para pensar que não estamos sozinhos nesta jornada? Interviu um jovem, seu tom cheio de empolgação. Temos um ao outro. Nossas experiências juntas podem iluminar caminhos que antes permaneciam escuros. Os presentes se entreolharam, entendendo que, naquela conexão, poderiam encontrar não só apoio, mas também respostas. Cada um ali trazia consigo um fragmento do divino, e juntos formavam um mosaico de esperança. O que há dentro de mim também pode ser um farol para você, disse João inspirado. Quantas vezes deixamos que nossas solidões nos digam que somos frágeis? Mas aqui estamos descobrindo nosso poder. Estamos vivos e cada dor vivida é a semente do nosso crescimento. Nesse momento, uma onda de energia percorreu a clareira. As mãos se entrelaçaram, formando um círculo de união. Em coro, começaram a empoar palavras de gratidão. Eram murmúrios de cura, onde cada um se sentia visto e ouvido. O céu parecia se abrir, a luz da clareira agora dançava em harmonia com os corações pulsantes. E então, cada um começou a vocalizar um desejo. Lucas, que até então permanecia mais reservado, sentiu a inspiração pesar em seu peito. Que Deus transforme nossas solidões em trincheiras de amor. Que cada ferida se torne um testemunho de sua graça. Os outros, tocados por sua verdadeira vulnerabilidade, responderam com gritos de alegria. O que antes era uma sessão de desabafos tornou-se um hino coletivo, onde as almas se entrelaçavam em uma rede de apoio médico e espiritual. A mulher de cabelos prateados, numa lufada de inspiração, exclamou: o que seria de nós se não buscássemos ao Senhor verdadeiramente, se não nos entregássemos uns aos outros em toda a nossa imperfeição? A clareira ressoou com aplausos e palavras de incentivo. Os pensamentos se conectavam como raízes de uma árvore frondosa, buscando água nas profundezas da terra. Era uma corrente que pulsava com energia vital, uma manifestação do amor divino que transbordava. E enquanto a atmosfera se tornava mais luminosa, uma sensação de que algo grandioso estava prestes a se revelar tomou conta de todos. Com os olhos fechados e os corações abertos, começaram a sentir uma presença mais intensa ao redor deles. E se, Lucas começou hesitando, e se este beiral de luz nos conectasse a algo ainda maior, algo que não somos capazes de ver?
A pergunta pairou no ar, como uma brisa suave que anunciava novas revelações. Todos os olhares se voltaram para o centro da clareira, esperando uma resposta que poderia mudar o destino de cada um. Presos entre a expectativa e a esperança, um novo desafio surgia diante deles. O que seria necessário para dar o próximo passo em sua caminhada de cura? A luz que antes parecia direcionada a uma só alma, agora prometia revelar mistérios que envolviam a todos. Enquanto as palavras de Lucas pairavam na brisa da clareira, um silêncio sagrado preenchia o espaço. Era como se o próprio tempo tivesse ganhado vida, e cada batida dos corações ali presentes se sincronizassem em um único ritmo. A luz que envolvia o grupo pulsava, marcando o compasso da esperança e da expectativa. Maria, com um olhar de profunda reflexão, fechou os olhos e deixou-se levar por um sentimento profundo de unidade. A conexão que se formava ali era palpável, uma corrente que unia desejos, medos e esperanças. Talvez o que buscamos não esteja apenas em nós, mas também em nossa capacidade de nos permitir ser vulneráveis, pensou. João, encorajado pelo silêncio reverente, sentiu uma onda de coragem. Se olharmos atentamente, podemos perceber que cada ferida carrega uma mensagem. Cada um de nós possui uma história que, quando compartilhada, cria laços indestrutíveis. Ele fez uma pausa, sua voz se tornando mais intensa. E se a cura começasse aqui e agora, em meio a nós? E se compartilhássemos nossas cargas e descobríssemos que a verdadeira luz vem da união? A mulher de cabelos prateados, que até então permanecia atenta, assentiu. Sim, é na escuta e no acolhimento que encontramos o despertar. Cada um de nós é parte de um plano maior e é hora de nos unirmos em amor e coragem. Sua voz ecoou na clareira como um convite à ação. Claramente inspirados, os outros começaram a se manifestar, trazendo à tona suas próprias histórias. Uma jovem cuja voz tremia de emoção falou sobre a solidão que enfrentou ao perder pessoas amadas. Eu me sentia perdida, como se cada passo estivesse imerso em sombras. Mas agora, ouvindo vocês, percebo que não estou sozinha, que juntos podemos iluminar o caminho. A cada testemunho, a luz da clareira parecia se intensificar, como se as almas ali presentes se reconhecessem umas nas outras. A emoção fluía fervorosamente e lágrimas de gratidão surgiram em muitos rostos, como sinais de mudança e libertação. Lucas, impelido pela transformação visível ao seu redor, ergueu a voz novamente. Vamos unir nossas histórias e nossos desejos. Deixemos que a luz desse momento nos guie, que nos fortaleça. Ele estendeu as mãos e, como mágica, sentiu que o círculo se tornava ainda mais forte, mais vibrante. A energia flui e, em um movimento quase coreografado, todos começaram a se levantar, formando uma roda ainda mais ampla. O espírito de comunhão tornou-se palpável, uma onda de amor que abrangia todos. De repente, um brilho intenso irrompeu no centro do círculo e uma figura quase etérea começou a se formar. As expressões se transformaram de espanto para reverência. Era como se a luz atraísse todos os olhares e o coração acelerava quando perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo. Eu venho para lembrar que a cura está ao seu redor, ecoou uma voz suave, mas poderosa. Vocês foram feitos para amar e serem amados. É hora de romper as barreiras da solidão. A força que buscam se revela na partilha, no acolhimento. A presença iluminada e envolvente parecia abraçar cada um, trazendo um calor reconfortante. A mensagem penetrava fundo nos corações. Maria sentiu uma onda de fé inundar sua alma. Isto é apenas o começo, ela murmurou para si mesma. Nova sensação de expectativa se formou. Enquanto os corações pulsavam juntos, a luz parecia intensificar a cada palavra, e uma pergunta fervilhava nas mentes de todos. O que mais está por vir? O mistério se aprofundava. A clareira não apenas iluminava seus medos e esperanças, mas agora parecia ser o portal para algo ainda maior. Estariam prontos para abraçar as novas revelações que se aproximavam, ou o medo da imensidão os cegaria novamente?
Cada alma sabia que estava prestes a cruzar um limiar, e a curiosidade por descobrir o que estava à frente era irresistível. O brilho no centro da clareira dançava em um ritmo vibrante, como se estivesse vivo, pulsando com a energia de cada ser presente. A figura etérea, que irradiava amor e compaixão, parecia crescer a cada instante, preenchendo o local com uma luz quente e acolhedora. Maria, quase em êxtase, questionava a si mesma se aquilo era real, se realmente estavam vivendo um momento tão extraordinário. O ar estava carregado de expectativas e promessas. Estamos prontos para ouvir? A voz ressoou, como um sussurro, mas com uma força que reverberava na alma de cada um ali. A mulher de cabelos prateados tomou a dianteira. Sim, estamos prontos, desejamos entender, estamos preparados para abraçar essa luz. Suas palavras carregavam uma certeza que contagiava todos. A clareira respondeu com um murmúrio de concordância, um coro de almas solidárias. Lucas, ainda emocionado, sentia um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que todos eram guias uns dos outros. O caminho que se abria diante deles não era apenas sobre seus próprios desafios, mas sobre a coletividade e o que o universo planejava. Ele viu cada rosto iluminado, cada coração pulsando com uma verdade compartilhada. Vamos ouvir o que o Espírito tem a nos dizer, ele encorajou, elevando o clima de oração e expectativa. A figura de luz começou a tomar forma, revelando uma face que exalava uma paz infinita. O que está diante de vocês é um chamado para romper as correntes que os prendem na solidão. Cada um de vocês carrega a essência de histórias que, quando unidas, tornam-se mais valiosas do que cada dor individual. A presença continuou. As feridas que trazem não são em vão, elas têm um propósito. A cura que buscam emerge da luz que irradiam uns nos outros. As palavras penetraram fundo e um clima de reflexão tomou conta do grupo. A festa de sentimentos e pensamentos que se estabelecia ali era palpável. João, sentindo seu coração aquecer, falou de sua própria luta com o medo da rejeição. É difícil abrir o coração, mas vocês me mostram que, juntos, podemos nos acolher de uma forma que não havia imaginado antes. Ele olhou ao redor, vendo olhos brilhantes refletindo graças e vulnerabilidades. A vulnerabilidade é o caminho para a verdadeira conexão, disse a mulher de cabelos prateadas emocionada. Quando abrimos as portas do nosso ser, permitimos que a luz entre e nos transforme. Assim, novas vozes surgiram, cada história alimentando a luz no grupo. Centro da clareira. Novas esperanças se formavam. Cada relato era um fio de amor tecido na tapeçaria da vida coletiva. E assim, naquele rincão sagrado, comecemos a criar um espaço não só para o alívio, mas para a transformação. O ambiente pulsava, quase como se o próprio solo estivesse respondendo à magia do momento. Em um gesto coletivo, todos se deram as mãos, formando uma corrente humana. Os olhos se fecharam e a respiração se sintonizou em uma harmonia única. Então, uma nova onda de energia envolveu o grupo. Vocês são um, a presença exclamou, fazendo a luz brilhar ainda mais intensamente. Vocês têm o poder de curar não apenas a si mesmos, mas a muitos. Lembrem-se, a transformação se inicia em vocês e se irradia para o mundo. Maria tinha certeza de que algo muito maior estava em jogo. Quando a luz começou a se dissipar suavemente, uma nova inquietação preencheu a clareira. O que mais teremos que enfrentar? Um sussurro ecoou em sua mente, instigando sua curiosidade e temor. O sentimento de renovação ainda pairava no ar, mas havia também um mistério, uma nova pergunta que aguardava respostas. Estamos prontos para a próxima etapa dessa jornada? Enquanto a expectativa crescia, todos na clareira sabiam que o que estava por vir poderia ser mais desafiador e ainda mais iluminador. A suavidade da luz que se dissipava deixou uma trilha de calor nos corações dos que estavam na clareira. O silêncio tomou conta, envolvendo cada um em uma espécie de meditação coletiva, como se o universo estivesse ouvindo.
A sensação era de que algum poder divino ainda estava presente, sussurrando segredos que apenas os mais sensíveis poderiam captar. Foi então que Rafael, um jovem de olhos profundos e inquietos, tomou coragem e levantou a voz. E se a transformação que estamos buscando não for apenas interna? E se a cura que precisamos também requer uma mudança no mundo ao nosso redor? Sua pergunta pairou no ar, como uma folha flutuando na brisa. Todos o olharam, em choque e admiração. O que ele dizia parecia tocar em um ponto muito sensível e verdadeiro. A figura de luz, que ainda iluminava a clareira, parecia reagir à dúvida salutar de Rafael. "Vocês estão muito certos", respondeu com uma voz que soava como música suave. A cura que desejam para si mesmos está entrelaçada com a cura que o mundo clama. Cada ato de amor, cada gesto de solidariedade que vocês realizam reverbera na criação. A solidão é uma ferida que não é apenas pessoal, mas coletiva. Uma onda de compreensão passou por Maria. Assim como Rafael tinha questionado, havia uma responsabilidade que precisavam abraçar. O que se tratava de se abrir também envolvia transbordar suas luzes para aqueles que ainda estavam perdidos na escuridão da solidão. "Precisamos agir então", disse Maria, com um brilho nos olhos. "Não podemos apenas receber, precisamos encontrar formas de compartilhar essa luz." O grupo, agora aquecido por essa nova intenção, começou a discutir ideias. Cada um trouxe suas contribuições, experiências e sugeriu formas de estender a mão ao próximo. Era como uma corrente de inspiração, onde a vontade de ajudar se transformava em planos concretos. Os corações pulsavam em uníssono, e a energia na clareira já não era apenas de cura, mas de ação. "Vamos começar por aqui mesmo", sugeriu Lucas. "Podemos criar uma comunidade em que todos se sintam acolhidos, um lugar onde as histórias possam ser compartilhadas e as feridas curadas juntas." Os rostos se iluminavam com essa nova visão. A determinação de se unir fazia seu espírito vibrar. A mulher de cabelos prateados, observando tudo com um sorriso, disse: "Vocês estão descobrindo a força que reside na união. Cada um vale muito, mas juntos são inquebráveis. Essa é a essência da criação. Não é só uma missão, é um chamado." Entretanto, à medida que essa nova determinação se solidificava, um vento frio soprou sobre a clareira. As árvores se balançaram e um murmúrio suave e preocupante começou a surgir. Algo estava se aproximando. "O que é isso?" perguntou o João, tensando-se. "O que mais teremos que enfrentar?" A presença disse: "A jornada é repleta de desafios. O que estão prestes a descobrir também requer coragem. A solidão não está apenas em cada coração, mas nos esfriamentos da alma das pessoas ao seu redor. E para transformar, vocês precisarão confrontar não só suas próprias sombras, mas as que cercam a todos." Maria sentiu um frio na barriga, mas também uma chama acesa no coração. Era uma oportunidade de verdadeiramente fazer a diferença. "Estamos prontos para enfrentar isso", exclamou, sentindo que a união do grupo lhes daria a força necessária. O mistério do que estava por vir pairava, e enquanto todos se preparavam para o inesperado, uma pergunta ecoou: "O que vocês escolherão quando os desafios do mundo se apresentarem?" A clareira, iluminada pela luz contagiante de cada coração presente, aguardava respostas e novas histórias por vir. Um silêncio profundo caiu novamente sobre a clareira. O grupo, pulsando com a determinação recém-descoberta, sentiu um misto de expectativa e apreensão. A brisa, que antes trazia um frio cortante, agora parecia dançar ao redor deles, como se o universo estivesse respondendo suas questões internas. Rafael, ainda com a voz vibrante pelo desejo de mudança, sugeriu: "Vamos oferecer um espaço onde cada um possa contar sua história. Cada um de nós carrega um pedaço da verdade e juntos podemos montar esse quebra-cabeça de cura." Seu olhar era firme e seus olhos brilhavam com uma luz quase divina. A ideia começou a germinar no coração de todos. Os demais começaram a conversar mais animadamente. Ana, sempre atenta, levantou a mão e disse: "E se fizermos encontros semanais? Podemos compartilhar nossas lutas e vitórias. Isso pode ajudar muito no processo de cura." Os rostos ao redor acenaram em confirmação, e a fé de Maria renasceu como uma fogueira em noite de tempestade.
E se cada um trouxesse algo especial de suas culturas ou tradições, sugeriu Lucas empolgado. Isso poderia unir ainda mais a Asa. Os rostos dos demais começaram a conversar mais animadamente. Ana, sempre atenta, levantou a mão e disse: "E se fizermos encontros semanais? Podemos compartilhar nossas lutas e vitórias. Isso pode ajudar muito no processo de cura." Os rostos ao redor acemaram em confirmação, e a fé de Maria renasceu como uma fogueira em noite de tempestade. E se cada um trouxesse algo especial de suas culturas ou tradições, sugeriu Lucas empolgado. Isso poderia unir ainda mais a Asa. Comunidade! As palavras dele atingiam os outros como um raio de sol atravessando nuvens escuras. O calor da ideia contagiava o grupo, fazendo seus corações dançando juntos. No entanto, as árvores pareciam sussurrar advertências. O vento trouxe não só a alegria da união, mas também um alerta. Precisamos estar prontos, ressaltou João, como se estivesse sentindo a tensão presente. O que está por vir exige mais do que apenas boas intenções. Requer amor genuíno e disposição para lidar com as dificuldades. A mulher de cabelos prateados, que até então observava em silêncio, agora se adiantou. Meus amados, começou com uma voz suave, vocês estão vibrando com a certeza do chamado, mas lembrem-se, cada coração tem suas próprias sombras. Ela olhou profundamente nos olhos de cada um. O processo de cura significa enfrentar não apenas as dores dos outros, mas também seus próprios medos e inseguranças. A cura que vocês buscam começa por reconhecer suas próprias feridas. Os rostos se tornaram mais sérios, a realidade do que estava em jogo agora ficava mais clara. Maria sentia a necessidade de se expor, de ser verdadeira consigo mesma e com os outros. Temos que estar dispostos a compartilhar não só as luzes, mas também as escuridões. Cada um de nós tem algo a oferecer, algo que pode tocar outro coração. Essa é a essência do amor verdadeiro. E assim, com cada palavra, um laço mais forte se formava entre eles. Como um só corpo, o grupo se preparava para a missão que os aguardava. Em meio aos dilemas e descobertas, Rafael olhou para a figura mágica que ainda flutuava ao seu lado. Como saberemos se estamos prontos? A presença respondeu, serena e confiante. O coração sabe quando está pronto, mas a disposição de ouvir e aprender uns com os outros é o primeiro passo a ser dado. Cada escolha que fizerem agora definirá o que está por vir. Com isso, o ambiente na clareira começou a mudar. As sombras e os desafios pareciam se intensificar, mas a luz que emanar de cada coração começava a desenhar esperanças renovadas. Assim que a escuridão se tornava mais densa, uma nova chama ardia dentro deles, a convicção de que a jornada tinha começado. E antes que pudessem organizar seus pensamentos, uma nova voz, rouca e distante, ecoou através da natureza. A transformação clama por coragem, e vocês estão prontos para se deixar guiar a um novo caminho? O que essa voz queria dizer? Que mudanças ainda aguardavam na jornada que estava apenas começando? A clareira pulsava, e todos sentiam que aquele era apenas o advento de uma grande revelação. A clareira, iluminada pela luz celestial, parecia ter se tornado um campo sagrado. O ambiente pulsava com a energia que emanava dos corações unidos. As ideias fervilhavam entre os presentes, mas uma vibração nova começou a se manifestar, como se a própria natureza estivesse respondendo ao clamor espiritual daquele grupo. Enquanto a tensão aumentava, uma brisa leve percorreu a clareira. Era um sinal, um sopro do Espírito Santo dizendo que a jornada estava apenas começando. Maria, sentindo o arrepio na pele, fitou a figura iluminada que pairava diante deles. Estamos prontos para o que vem a seguir, disse com determinação. Deus nos trouxe até aqui e juntos vamos enfrentar o que for necessário. As vozes de apoio e encorajamento ecoaram em uníssono. Todos ali estavam determinados a romper as barreiras da solidão, não apenas dentro de si mesmos, mas também na comunidade ao redor. João, entusiasmado pela coragem que sentia no ar, se levantou e disse: se a cura está atrelada à nossa disposição de amar, então precisamos nos dedicar a essa missão com toda a intensidade que temos. As vozes de apoio e encorajamento ecoaram em uníssono.
Todos ali estavam determinados a romper as barreiras da solidão, não apenas dentro de si mesmos, mas também na comunidade ao redor. João, entusiasmado pela coragem que sentia no ar, se levantou e disse: se a cura está atrelada à nossa disposição de amar, então precisamos nos dedicar a essa missão com toda a intensidade que temos. Lucas, que antes hesitava em expressar suas emoções, agora sentia um compromisso ardente brotar de seu interior. Vamos criar um espaço onde todos possam ser ouvidos, um abrigo para aqueles que se sentem isolados. Que tal começarmos um grupo de apoio aqui mesmo, na clareira? Tudo ao redor parecia conspirar a favor daquela ideia. Nos corações de cada um, a decisão se consolidava como uma luz que se acendia em meio à escuridão. Ao mesmo tempo, uma voz rouca e prudente emergiu do grupo. Era Rafael, cuja determinação agora irradiava confiança. Vamos juntar nossas forças para que cada um traga sua história, suas experiências de dor e cura. Precisamos ser transparentes uns com os outros. A mulher de cabelos prateados assentiu, compondo um manto de calor e apoio que cercava todos ali presentes. É isso mesmo. A cura exige autenticidade e vulnerabilidade. Quando vocês trazem suas feridas à luz, a escuridão perde seu poder. Então, com um gesto unificado, todos se deram as mãos, formando um círculo de união. Uma corrente espiritual estava se formando, e enquanto a luz envolvia cada um, era como se uma nova energia fluísse, pronta para guiar todos rumo à transformação. E neste momento sagrado, algo maravilhoso aconteceu. Uma nova onda de luz irrompeu do centro da clareira, vibrando como se estivesse viva. Era uma resposta direta do céu ao clamor dos corações. A presença iluminada ofereceu um chamado profundo. O mundo ao seu redor clama: vocês são as mãos e os pés de Deus na terra. Esta é a hora de agir. As emoções se intensificaram e lágrimas de gratidão escorriam entre muitos, refletindo a luz que agora pareciam espalhar. Maria, profundamente tocada, foi tomada pela certeza de que cada um ali tinha um papel vital nessa missão. Precisamos levar essa mensagem de amor e cura além dessa clareira. Vamos falar aos que estão perdidos e sem esperança. Será um ato de fé e coragem. O grupo murmurou em concordância, cada um sentindo o eco da verdade em seus corações. A clareira não seria apenas um local de encontro, tornaria-se um farol de esperança. Eles se preparavam para sair e compartilhar a nova visão, cada um armado com histórias de luta e vitórias. Estaremos juntos em cada passo, disse João, encarando os olhos brilhantes de seus amigos. Unidos, somos mais fortes. Vamos permitir que essa luz irradie para a cidade, tocando vidas e curando os corações feridos. E assim, com o espírito de unidade ardente dentro deles, o grupo de amigos começou a preparar sua saída da clareira, levando consigo não só a luz pelo sobrenatural que experimentaram, mas também a força e a coragem que havia nas histórias compartilhadas. Cada um deles estava determinado a empreender a missão de transformar solidão em comunidade. Como corações pulsando em uma sinfonia de amor, eles deixaram a clareira com o firme propósito de tocar a vida dos que ainda estavam perdidos, trazendo esperança e luz onde havia apenas escuridão. O silêncio da noite fora quebrado pelo canto de esperanças renovadas. E, com essa jornada que se descortinava diante deles, uma certeza se consolidou no coração de cada um. A dor individual poderia ser transformada em força coletiva. A missão não apenas começava, mas agora cada um sentia que estavam em condições de se tornar agentes de cura em um mundo que tanto precisava deles. O silêncio da noite fora quebrado pelo canto de esperanças renovadas. E, com essa jornada que se descortinava diante deles, uma certeza se consolidou no coração de cada um. A dor individual poderia ser transformada em força coletiva. A missão não apenas começava, mas agora cada um sentia que estavam em condições de se tornar agentes de cura em um mundo que tanto precisava deles. A clareira, agora com um novo brilho, ecoou com um único pensamento:
Juntos, eram um verdadeiro testemunho do amor divino na terra. Assim, se afastaram determinados a espalhar a mensagem de que na união a cura e a esperança florescem eternamente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é um momento de mostrar seu apoio e aprender como sua própria jornada de cura pode se entrelaçar com os outros. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e compartilhar esta mensagem de amor e esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre este final inspirador e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo para fazer parte dessa transformação. Somente os verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar nossa missão através de suas ações.